Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EDSAT, CBED, os canais da educação. E você também poderá acompanhá-lo no nosso canal do YouTube, que é Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Lá você encontrará mais de 400 programas produzidos nos últimos anos. Hoje nós vamos debater o tema Políticas Públicas e Relações Internacionais, Aliança Brasil-Estados Unidos. E para isso nós convidamos o professor doutor Denison de Oliveira, ele que está lançando esse livro, Aliança Brasil-Estados Unidos, Nova História do Brasil na Segunda Guerra Mundial, pela editora Juruá. O professor Denison de Oliveira, ele é pós-doutor em Estudos Estratégicos pela Universidade Federal Fluminense, ele é doutor em Ciências Sociais e mestre em Ciências Políticas pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Ele é bacharel e licenciado em História pela Universidade Federal do Paraná, atua nos programas de pós-graduação em História da Universidade Federal do Paraná e da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, a ECM. Publicou diversos livros, entre os quais eu tenho como uma referência, que é Curitiba, o mito da cidade modelo, mas aqui pela Juruá ele publicou Os Soldados Brasileiros de Hitler, 2008, Soldados Alemães de Vargas, também em 2008, Túnel do Tempo, um estudo da história e audiovisual, em 2010, e também História do Audiovisual no Brasil no século XXI, 2011. E agora ele está lançando esse livro, que já é uma referência, que é Aliança Brasil-Estados Unidos, Nova História do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Professor Denison, obrigado pela sua presença nesse programa. Eu que conheço o senhor como urbanista, como um sociólogo urbano, embora a sua formação original seja em História, eu gostaria que o senhor, já há alguns anos o senhor está estudando a Segunda Guerra Mundial, está se transformando no maior pesquisador brasileiro sobre a Segunda Guerra Mundial, envolvendo estudos aqui do nosso país. Eu gostaria que o senhor nos falasse da importância desse momento histórico e também trágico da humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial. Bom, em primeiro lugar, então, agradecer o convite, a oportunidade da gente estar aqui hoje, podendo divulgar o nosso trabalho, debatendo sobre o tema que eu acho tão relevante. E aquilo que a gente percebe, que mesmo decorridos já passados 70 anos do fim da guerra, esse que foi o maior conflito armado da história contemporânea, continua suscitando muitos debates, dando margem a muitas indagações. E na medida que novos e mais atualizados acervos históricos são liberados para consulta dos historiadores, a nossa visão da Segunda Guerra Mundial está em constante mutação. Estamos sempre mudando a maneira pela qual a gente enxerga a guerra e a maneira pela qual esse relevantíssimo, central, decisivo episódio do século XX da sociedade contemporânea também tem afetado de maneira bastante extensa a maneira pela qual a gente pensa o próprio mundo contemporâneo, porque várias relações, várias instituições, normas e práticas sociais, produtos de ciência e tecnologia que nós nos beneficiamos hoje remontam à época da Segunda Guerra Mundial. Agora, professor Denison, nós estamos fazendo a gravação desse programa, ele vai sair em outro período, mas justamente quando relembramos os 70 anos da bomba de Hiroshima, que foi um marco também. O senhor foca a Segunda Guerra Mundial justamente envolvendo a participação brasileira. O que o senhor poderia nos contar a respeito da participação brasileira, que foi um dos poucos países que se envolveu com soldados, com tropas, efetivamente, pelo menos aqui da América do Sul, foi o único. Com certeza foi, Jorge. Isso foi um fato de
importância transcendental, quer dizer, o Brasil fazer parte da coalizão de países aliados que combateu as tropas do eixo, né, da Alemanha nazista, Itália fascista, do Japão, né, foi um marco de importância absolutamente incomparável na história das relações internacionais. E o fato de termos enviado tropas para lutar, tomar parte ativa nas frentes de luta da Segunda Guerra Mundial, no caso da campanha da Itália, deu ao país um prestígio internacional que acho que não chegou a alcançar em nenhuma outra passagem da nossa história. O impacto da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, usando tropas do Exército e da FAB, né, tinha a Força Expedicionária Brasileira e a Força Aérea Brasileira, foi enorme, a tal ponto que levou as autoridades americanas, né, os gestores dos Estados Unidos, a convidar a FEB, a convidar a Força Expedicionária Brasileira a permanecer na Europa e, permanecendo na Europa, tomar parte das tropas de ocupação aliadas que estavam ocupando a Áustria e a Alemanha nazistas. Foi uma grande janela de oportunidade que se abriu para o país, manter uma divisão de infantaria na Europa, naquilo que era o começo já da Guerra Fria, que infelizmente foi descartada. É difícil imaginar, nessas circunstâncias mais favoráveis para o Brasil, por exemplo, ingressar no Conselho de Segurança da ONU, do que esse momento histórico em que ele era tropa de ocupação da Alemanha e da Áustria recentemente derrotadas na Segunda Guerra Mundial. É uma lástima que essa proposta, esse convite tenha sido recusado e a FEB tenha retornado ao Brasil. Mas isso, professor Denilson, foi ainda no período Vargas ou foi já... Com certeza. Antes do golpe de outubro de 45, que derrubou Vargas, isso aí deve ter ocorrido entre junho e julho de 41, foi feita essa consulta, e como nota o grande mestre de todos nós, né, nosso grande inspirador, que é o professor Frank McKen, que é o maior e o mais importante dos brasilianistas que estudam a Segunda Guerra Mundial, ele fez uma pesquisa extensa e nota, olha, essa proposta, né, de manter a FEB na Europa, né, perdão, na Áustria, como parte das tropas de ocupação aliadas das regiões do eixo que estavam sendo agora ocupadas, foi decidido em nível puramente militar. E a gente começa a avançar no entendimento de como é que é o processo decisório em relações internacionais. Porque um convite dessa importância, dessa magnitude, dessa transcendência histórica, jamais poderia ter sido discutido entre os generais exclusivamente. Isso tinha que ter passado pelo presidente da República, que sim, era o Vargas, pelo Ministério da Guerra, enfim, suscitar algum tipo de debate, porque, na verdade, nada disso aconteceu. Quer dizer. E isso, o senhor atribui isso um erro digamos assim, estratégico do Brasil, não manter uma tropa, uma base, alguma coisa nesse sentido, conforme o senhor descobriu nessa sua pesquisa? Ah, com certeza. Foi um erro estratégico de primeiríssima grandeza, porque nunca mais vamos ter oportunidade como essa, né? E como nota o professor McKen, né, quem que discutiu se a FEB ia ou não ficar na Europa? Só os generais. Quer dizer, recebido o convite americano, o Dutra passa isso para o general Mascarenhas de Moraes, quando andava a FEB, que consulta o seu chefe, Estado-Maior, que é o tenente-coronel Lima Breiner, e eles acham que não tem a ver, que não é uma boa, que vai dar muito conflito, que o Brasil vai se envolver com as guerras civis que estão acontecendo já na Europa, né, por conta do fim da guerra, que vai ter muito conflito social, eles vão ter que reprimir o povo. Então, para que o Exército não se envolva com lutas das quais ele não tem absolutamente nada a ver, recomendavam que a FEB voltasse ao Brasil. A tragédia é que a FEB volta ao Brasil. É uma divisão de infantaria completamente adestrada na Guerra Moderna, que travaram durante 9 e custosos meses, que são os 9 meses finais da Segunda Guerra Mundial. E ao invés da FEB ser mantida como um núcleo de modernização do Exército Brasileiro, para adestrar e treinar o Exército Brasileiro nas táticas da Guerra Moderna, a FEB é dissolvida e seus integrantes são mandados para casa, que é um dos aspectos que eu trato extensivamente no meu livro, dedico um capítulo à desmobilização da FEB, uma grande tragédia nacional. Agora, professor Denilson, isso, evidentemente, pelo que o senhor está contando, não chegou nem a nível do governo brasileiro, do presidente Vargas. Foi uma decisão dos generais. Eu acho que não chegou mesmo, sabe? O pessoal discute assim, o Vargas tinha ou não tinha interesse em desmanchar a FEB, em desmobilizar a FEB. Isso é meio duvidoso. O professor Francisco Ferraz também tem um magnífico livro sobre a reintegração social dos veteranos de guerra, trata da desmobilização da FEB. E ele nota, olha, para o Vargas, a FEB foi um fator de gigantesco e enorme prestígio, que o Vargas deve ter conhecimento, né, esse é um fato estabelecido, ele era recorrentemente acusado de nutrir simpatias pelo nazifascismo, de se inspirar nos regimes totalitários, de copiar a legislação trabalhista e administrativa dos países do eixo, né, ou dos países autoritários, e o Vargas percebe que criando uma FEB, gerando uma força expedicionária brasileira, ele atualiza a imagem dele e pode então pagar de democrata ou passar uma imagem de combatente dos totalitários. Então o Vargas percebe que a guerra está chegando ao fim, os regimes totalitários nos quais ele se inspirava vão ser derrotados, ele tem que repaginar, reatualizar sua imagem, e a ideia que ele tem para fazer isso é criando a FEB. E quando a FEB retorna, o prestígio do Vargas entre os
soldados mais baixa patente, os militares mais baixa patente, é enorme. Então o Vargas, aparentemente, não teria muito interesse não, em destruir a FEB. Pelo contrário, o Vargas poderia se beneficiar do prestígio que a FEB lhe atribuiu. Quem tinha interesse mesmo em desmanchar, destruir a FEB era o Dutra. O Dutra, que era candidato à sucessão de Vargas, entendia, né, que se tivesse que concorrer com o próprio Vargas, né, seria um problema. Né? Se o movimento querenista, né, que vários movimentos sociais, inclusive o Partido Comunista, pregavam, né, para manter Vargas no poder, também era antagônico à candidatura Dutra. Né? Então, para aumentar suas chances de ganhar a próxima eleição presidencial, o Dutra entendeu que era do seu interesse acabar com a FEB, destruir a FEB, que de fato aconteceu. E ele era um militar, um general, um marechal. Agora, professor Denison, em relação a essa aliança militar Brasil-Estados Unidos, quais foram, digamos assim, os termos deste acordo? Dizem que o presidente Getúlio negociou a implantação da Companhia Siderúrgica Nacional. Como é que foi armado também o Exército Brasileiro? Parece que o senhor descobriu que as armas eram já superadas quando chegaram. Uma descoberta. Eu gostaria que o senhor fizesse uma abordagem nesse aspecto também. Então, pensando naquilo que seria então a análise, né, dessa política pública, né, o fórum decisório foi realmente a cúpula superior da ditadura do Estado Novo, né, Vargas, meio que em conexão quase que direta com Roosevelt, né, presidente dos Estados Unidos, que vai resultar então num acordo militar de maio de 42, o Brasil rompe relações com o eixo em janeiro de 42 e declara guerra em agosto de 42, e no meio, em maio, é feito então um acordo que materializa essa aliança entre Brasil e Estados Unidos, uma aliança militar que previa basicamente duas coisas. A abertura do território brasileiro, né, as operações de logística, transporte e segurança dos Estados Unidos, né. Recife se torna a sede da Força Tarefa 23, que vai virar depois a 4ª Frota Americana. São criadas várias bases de importância estratégica decisiva para o destino da Segunda Guerra Mundial, como Natal, como Recife, Belém, que eram os pontos de apoio para o abastecimento aéreo de todas as tropas americanas em volta do mundo inteiro. Né. Era uma rota aérea absolutamente indispensável para os Estados Unidos garantir o Nordeste brasileiro para abastecer suas tropas em luta por todo o mundo. E, lógico, o fornecimento de matérias-primas essenciais. Você mencionou a bomba atômica, né? Sim, também fazemos parte disso, né? Porque entre as matérias-primas e alimentos e outros produtos que o Brasil exportou para os Estados Unidos durante a guerra, tinha os minerais radioativos raros que vão ajudar, assim, a fazer o projeto Manhattan, né? O projeto que vai desenvolver a bomba atômica americana, uma realidade. Então o Brasil também participa um pouco de Hiroshima e Nagasaki. E na parte militar está previsto nesse acordo, né, o fornecimento de armas e munições modernas ao Exército Brasileiro e o fortalecimento da indústria bélica brasileira. E aí a coisa começou a engasgar, porque os americanos não tinham muito problema em fornecer armas velhas e obsoletas para o Brasil. Inclusive estavam sobrando e o Brasil pagava tudo, né, através do Land-Lease, né, que era o financiamento que o americano abria para os seus aliados adquirirem armas. E a coisa embaçou mesmo, me parece, nessa questão de fortalecer o potencial industrial nacional, porque a ambição dos gestores do Estado Novo, a começar pelo próprio Dutra, era tornar o Brasil autossuficiente na produção de todo tipo de material bélico. Eles queriam fabricar aqui artilharia, metralhadoras, tanques, lança-chamas, morteiros, tudo que dizia respeito à guerra moderna. Eles queriam financiamento e apoio americano para fabricar aqui. Já tinham obtido, como você notou, em 1940, foi firmado em 40 esse acordo, né, o financiamento para construir a usina siderúrgica de Volta Redonda, que é um marco importantíssimo, né, fundamental da industrialização brasileira, que torna o país autossuficiente no beneficiamento, né, de todo tipo de material siderúrgico, com implicações também sobre a indústria bélica. Né. Mas o Dutra queria muito mais que isso, né, ele queria fabricar as armas, os veículos e as munições em si. E aí a discussão realmente ela foi bastante tensa, né, porque os americanos não tinham o menor interesse em fortalecer o poder nacional brasileiro. Eles não tinham o menor interesse em alterar o balanço de poder vigente na América Latina. Não tinham o menor interesse em superfortalecer o Brasil frente aos seus vizinhos. E contra isso, sofreram muita oposição, né, das autoridades diplomáticas e militares brasileiras que exigiam apoio americano a uma série de programas que certamente mudariam para sempre o poder relativo do país face aos seus vizinhos latino-americanos. Agora, professor Denison, a FEB tinha em torno do que 25 mil homens, total, sim, que foram para a Itália e no Brasil todo que cuidavam das nossas costas, porque também houveram o bombardeamento de muitos navios brasileiros sim, pelos submarinos alemães. O Exército cresceu enormemente nessa época, né? Por isso que eu digo que esse livro é também um estudo de políticas públicas internas, né? Ele não fala apenas extensamente sobre as relações internacionais, ele fala o que está acontecendo no Exército brasileiro.
E é uma dificuldade para o pesquisador, porque até hoje o Exército não tem uma história oficial. Se você pegar os países de PIB equivalente ao nosso, talvez o único exército que não tem uma história oficial é o nosso. Então, o pesquisador acaba se obrigando, né, para entender um aspecto particular, a entender toda a história do Exército, e o livro acaba contendo bastante informação a respeito. E aí tem também alguns problemas, né, de ordem política, né, porque, veja, é muito interessante, por exemplo, os relatórios que o Vargas apresentava anualmente ao Dutra. Relatórios extensos, detalhados, são fontes valiosas para o historiador. Mas não existe o relatório nem de 42, que é o ano crítico da declaração de guerra, do rompimento de relações, do acordo militar com os Estados Unidos, e nem o relatório de 45, ano que o Vargas foi derrubado, não fizeram um relatório para o ditador derrubado. Então a gente trabalha com fontes assim, que são muito esparsas, muito pontuais, muito incompletas, mas dá para perceber que o Exército cresceu muito, muito, muito mesmo. O Exército chegou até naquela época, não se sabe, porque a estatística não está disponível, teria entre 180 mil e 200 mil homens, que é um efetivo contemporâneo hoje. Quer dizer, hoje talvez não chegue a isso? Ou chega eu não sei se tem 150 mil homens, 160 mil homens, acho que não chega. Ou se chega, chega muito próximo. Né? Ali também foi o período em que se consolidou a Força Aérea Brasileira. Foi criada, né? Nesse período. Foi importantíssimo. O livro só trata do Exército, mas no caminho fala algumas coisas de Força Aérea e de Marinha. E é extraordinário realmente como que a Força Aérea é praticamente uma produção, né, uma criação do material e da logística americana, né, porque o material que dispunhamos anteriormente ele é obsoleto, sucateado e carente de peças de reposição. E graças aos empréstimos do Lend-Lease e ao acordo militar, a FAB se reequipa inteiramente, né? Ela chega ao final do conflito com quase 300 aeronaves modernas, é a maior força aérea da América Latina. E a Marinha adquire dos Estados Unidos 24 navios modernos também, muito bem atualizados e que têm um papel importante na luta antissubmarina. Foi uma grande revolução para as nossas Forças Armadas na Segunda Guerra Mundial. A nossa Marinha chegou a entrar em conflito com a Marinha alemã também, com os submarinos alemães ou não? Ou ela só serviu para conduzir comboios, né? As tropas? Não, mas ela comboiava os comboios civis, né? Porque o Brasil não tinha as estradas que tem atualmente, né? Sim. As comunicações internas do país dependiam pesadamente da navegação de cabotagem e para garantir a segurança dos comboios, a Marinha Brasileira, né, operava, né, o transporte comboiado, né, protegido de barcos civis usando os navios de guerra. Quem realmente deu combate aos submarinos alemães com extensa folha de serviço foi a FAB. A FAB chegou, inclusive, a fundar um submarino alemão e provavelmente danificar outro, né, nas suas centenas de patrulhas que foram feitas ao longo da Segunda Guerra Mundial. E foi uma experiência muito importante. No litoral brasileiro? No litoral brasileiro. Foi fundado, não tenho bem os dados, porque essa é uma pesquisa que ainda não fiz, né, mas foram fundados muitos submarinos alemães ao longo do litoral brasileiro e pelo menos um deles foi fundado pela FAB, sim, que acumulou uma experiência considerável de guerra, de patrulhamento submarino, que foi importante para o nosso desenvolvimento posterior. Agora, professor Denison, nós sabemos que antes do Brasil ter esse envolvimento na Segunda Guerra Mundial, os militares podiam usar barba, era digamos assim, um costume dos militares terem barba. Depois eles passaram a adotar o padrão americano, todos de rosto barbeado, etc. e tal. Agora, mas mais importante do que a barba, do que, digamos, os uniformes, foi as doutrinas que esses militares americanos colocaram aqui no nosso país. O senhor acha que essas doutrinas influenciaram, inclusive, no golpe de 64? Esse é um fato histórico estabelecido, né? E é explicitamente assumido isso nos documentos, né? Para o historiador brasileiro é até meio chocante ler essas fontes históricas, porque elas são muito sinceras, né? E está escrito claramente nos documentos que eu cito no livro, né? O firme propósito do Pentágono, né, da autoridade militar americana, em americanizar todo o exército brasileiro. Isso atendia tanto a propósitos econômicos quanto políticos, né? Porque da parte econômica, na medida que você impõe ao exército brasileiro a padronização de armas americanas, você veda, você fecha esse mercado à venda de armas europeias, né? Então havia uma tática monopolista para garantir a exclusividade da venda de armas americanas para o exército brasileiro, vedando a concorrência estrangeira europeia, no caso, né? E, secundariamente, né, a ideia de você doutrinar os nossos militares para que eles agissem como uma espécie de sub-exército americano, um exército americano de segunda linha, no interesse da defesa continental americana, né? Então, junto com as armas, junto com os métodos, junto com as técnicas, os equipamentos, também vinha a doutrina americana e vinham os instrutores americanos. E coroando esse processo, o envio maciço de oficiais brasileiros para estudarem nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial nas escolas e academias americanas. Até hoje a gente não sabe o número exato, mas o melhor palpite é que pelo menos 1000
dos nossos militares, todos oficiais das 3 armas, Marinha, Exército e Força Aérea, teriam ido aos Estados Unidos para estudar em escolas americanas. Isso, logicamente, vai ter um efeito no pós-guerra. Agora, professor Denison, então, quando o exército americano colocava, digamos, o nosso exército como uma força auxiliar, isso tem alguma semelhança, por exemplo, com o exército inglês que utilizava o exército indiano como uma força auxiliar nas suas conquistas? A comparação é um pouco extrema, porque era uma colônia formal, né? E nós éramos uma colônia informal dos Estados Unidos, quer dizer. Mas veja só que interessante, né? A outra janela de oportunidade histórica que se abriu, Vargas aproveitou-se muito bem. Ao longo da primeira metade do século XX, o maior parceiro comercial do Brasil sempre foi os Estados Unidos. Mais da metade do nosso comércio era feito com os Estados Unidos. Aí chega em 1938, interessante, 38, a Alemanha nazista ultrapassa os Estados Unidos como o nosso maior parceiro comercial. Vinha crescendo desde a tomada do poder por Adolf Hitler, especialmente a partir de 1935. Né? Cresce vertiginosamente o comércio do Brasil e Alemanha, inclusive, isso apavorava Washington, inclusive cresceu o comércio de armas. O Brasil comprou mais de 1000 canhões da Alemanha nazista. Então isso aí apavorava bastante a gestão militar em Washington, porque eles entendiam que junto com as armas vinham a tecnologia, a doutrina, a ideologia e os instrutores. Né? Então houve algum momento, assim, antes da deflagração da Segunda Guerra Mundial, que o Brasil soube se aproveitar muito bem desse jogo de poder, nessas correlações de forças, para poder fazer prevalecer os seus interesses. Agora, não tem como deixar de notar o nosso caráter subordinado, né? Não chegávamos a ser uma colônia formal deles, como você comparou, né, a Índia da Inglaterra, mas claro que estávamos na dependência quase completa deles para tudo. É surpreendente que nesse cenário o Brasil tenha, digamos assim, peitado, né, tenha bancado o projeto de manter, de seguir com a fabricação de armas europeias, desafiando, confrontando os americanos que insistiam na padronização completa com base nas armas que eles usavam. Agora, professor Denison, o senhor também relata no seu livro de que o armamento que os americanos forneceram para o Brasil era um armamento já meio sucateado, utilizado na Primeira Guerra Mundial, enquanto que os americanos estavam com armas mais modernas. Com certeza. E um outro aspecto da sua pesquisa interessante é os soldados brasileiros que estiveram internados com problemas psíquicos. Eu gostaria que o senhor abordasse isso também. Então, com relação às armas, né, de acordo com os acordos firmados, a FEB, né, a tropa que a gente enviou para lutar na Itália, seria armada, equipada e abastecida da mesma maneira que as outras divisões de infantaria do exército americano. Na prática, isso não aconteceu, né? Porque os americanos haviam adotado uma política não escrita, e isso que é surpreendente na pesquisa, sabe? O pesquisador não escrita. Achar escrito uma regra não escrita, segundo a qual a determinadas armas bastante modernas, como por exemplo a principal arma da infantaria, que é o fuzil semiautomático, que o exército americano adotou em 1936, não seria não seria fornecido a nenhum outro país aliado, só o exército americano. Então, para a FEB e também para as divisões francesas, né, que estavam sob o comando do general de Gaulle, né, que aderiram aos aliados, eles também enviaram essas armas obsoletas, esses fuzis velhos de repetição com ação manual do ferrolho da Primeira Guerra Mundial, né, que datavam de 1903, né, que é o fuzil Springfield, enquanto as tropas americanas usavam o fuzil Garand, semiautomático a gás, de 36. Então, e na época isso causou muita celeuma. O próprio Mascarenhas recusou a receber essas armas velhas, exigindo receber armas modernas, e foi vencido. E não conseguiu receber. Não conseguiu. E eu relato no livro um capítulo particularmente trágico do livro, né, o desespero dos nossos soldados em obter armas modernas, para ter alguma condição de sobreviver aos combates com os alemães. Então, nossos soldados foram obrigados a comprar essas armas dos americanos, pagando o seu compravam lá durante a guerra? Em off, assim, por fora, compravam, né? Roubavam essas armas americanos, achavam essas armas, saqueavam essas armas dos cadáveres de aliados e companheiros mortos, tiravam mesmo. Tem uma passagem bacana que o professor César Maximiano encontrou, né? Um sujeito que encontra o companheiro morto e tem um gesto, assim, acho que até meio reflexo, de pegar o fuzil Garand dele para si. Americano? Não, um brasileiro, que viu um colega brasileiro morto e tem um gesto assim meio instintivo de pegar o fuzil. Depois ele lembra, puxa, eu esqueci de pegar o relógio dele, que o relógio era o relógio oficial, né, da infantaria americana, com aquela cronometria toda bem desenvolvida. E depois ele fica assim se amargando, puxa, não peguei o relógio, mas eu lembrei de pegar o fuzil, porque o fuzil semiautomático fazia toda a diferença no campo de batalha em relação ao obsoleto fuzil com ação manual de ferrolho. Teve outros casos também. E nós compramos canhões de calibre 105mm modernos e recebemos canhões velhos de 75mm. E compramos blindados sob rodas modernos, padrão M8, e recebemos blindados obsoletos e descartados para os infantes de batalha, numa espécie de tecnologia de empurramento. Liquidação.
E liquidação quando você tem uma opção, acho que a pior até que liquidação que é a empurrometria, né? A empurrologia, assim, de empurrar para nós coisas que nós não compramos, que não pedimos para comprar, que nos foram empurradas. E na parte que se refere, né, que você mencionou, aos feridos, às baixas psiquiátricas, né, aos internados dos hospitais americanos, o mais interessante disso tudo é que nada disso foi acordado com os americanos. As várias comissões conjuntas, né, a Comissão Conjunta Militar em Washington e a no Rio de Janeiro, não chegaram a editar nenhuma norma para formalizar o recebimento e tratamento desses feridos nos Estados Unidos. Então, na prática, o governo brasileiro deu uma carta branca para o governo americano decidir quais dos nossos feridos e mutilados iriam ser tratados nos Estados Unidos e quando que eles voltariam de lá. E é um episódio bastante amargo, sabe, Jorge, porque essa gente foi esquecida nesses hospitais americanos. Teve muitos brasileiros que foram para os Estados Unidos? Eu não tenho o número exato, estou especulando que foram 250 brasileiros. Mas entre feridos e vítimas, digamos, psíquicas da guerra? E doentes também. Teve a enfermeira, mulheres também foram parar nos Estados Unidos, teve 3 enfermeiras que foram se tratar nos Estados Unidos, uma delas, Heloísa Vilar, que aquelas coisas assim, que até comove o pesquisador, assim, você lê aquilo e tem um sentimento assim, muito intenso, né? De ver que ela que foi para lá nos Estados Unidos como baixa, porque ela estava doente, pegou doença respiratória, ela se cura e vendo que falta pessoal médico para tratar os nossos feridos que nada falam de inglês, ela permanece nos Estados Unidos como enfermeira. Né? Cuidando dos brasileiros. Ela passa da condição de paciente para retornar à condição de enfermeira. E os hospitais que eram, em que regiões dos Estados Unidos essas pessoas eram atendidas? Tinha um hospital em Nova York, outro em Nova Orleans, outro não me lembro do cadê. 3 hospitais que receberam os brasileiros e a esses feridos foi dado rigorosamente o mesmo tratamento que eram dados aos feridos americanos. Agora, o governo brasileiro não podia fazer tudo por esses feridos e tem coisas bastante constrangedoras na documentação. Por exemplo, a revelação que o governo brasileiro não forneceu uniformes para os nossos feridos internados nos hospitais, que ficavam nos hospitais americanos vestindo pijama o tempo inteiro. Então, como resultado, eles não podiam sair para fazer os passeios, viagens e excursões que a Cruz Vermelha americana oferecia aos internados. Eles ficavam confinados no hospital. Eles ficaram vários meses sem receber seus soldos, não tinham dinheiro para pagar suas pequenas despesas, não tinham intérpretes, não tinham tradutores. Para essa gente, tem casos terríveis de gente que perdeu os 2 braços, as 2 pernas, perdeu toda a saúde, toda a alegria, toda a felicidade. A eles não foram dadas as medalhas e condecorações que eles faziam jus, quer dizer, foram abandonados, aí largados. E demorou muito tempo para o Exército Brasileiro começar a fazer alguma coisa por esses feridos internados nos Estados Unidos, e de maneira bastante amadorística, sabe, Jorge? É muito interessante ver, por exemplo, que quando foram finalmente mandados enfermeiros do Brasil, né, para os Estados Unidos para atender os nossos internados lá, o comando americano no Recife fica chocado de ver que essa gente está fazendo escala no Recife para ir para Nova York usando roupinha de verão. E está levando Nova York, né? Deu o general americano que comanda, né, o exército americano no Recife, tira dos seus estoques, dos seus armazéns, uniformes adequados de inverno e transfere para os brasileiros. Ou seja, os nossos enfermeiros trabalharam lá durante muito tempo em hospitais americanos usando uniformes americanos. Os nossos pacientes também tiveram que apelar para roupas americanas para ter o que vestir, porque nada foi enviado do Brasil durante vários meses. Então, nós entrevistamos neste bloco de Gestão Pública em Debate o professor Denison de Oliveira. Ele que é doutor em Ciências Sociais e ele está lançando esse livro, Aliança Brasil-Estados Unidos, Nova História do Brasil na Segunda Guerra Mundial, pela editora Juruá. Se você quer fazer sucesso na sua carreira profissional, entre em cena e dê um show. Estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades presentes em todo o Brasil, o Uninter oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância com valores que cabem no seu bolso. E uma equipe de professores, mestres e doutores com ensino de qualidade comprovada. Brilhe na sua carreira profissional. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Você vai conhecer agora uma experiência educacional inovadora e revolucionária que abre uma nova perspectiva de oportunidades na construção de um novo paradigma educacional pós-moderno. Bem-vindos ao Grupo Educacional Uninter, uma corporação pioneira, repleta de inovações e grandes oportunidades. Com sede em Curitiba, uma das melhores cidades brasileiras, o Grupo Educacional Uninter possui 5 campi presenciais e 4 unidades corporativas. Está presente em todos os estados brasileiros. São mais de 450 polos de apoio presencial.
O Grupo Educacional Uninter já nasceu com vocação empreendedora e continua crescendo. A empresa atua no mercado há mais de 15 anos e se atualiza constantemente, o que permite dar respostas rápidas às demandas do mercado. Um grupo jovem e arrojado e tem realizado investimentos tecnológicos consideráveis, além de se dedicar sem limites na oferta de soluções inovadoras em educação para o Brasil e o mundo. Proporciona excelência em atendimento aos mais de 150 mil estudantes matriculados, muito além dos padrões educacionais de qualidade propostos. Assim, gradualmente, o Grupo Educacional Uninter transformou-se em uma marca de qualidade na prestação de serviços educacionais. Grupo Educacional Uninter. Soluções inovadoras em educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos na modalidade à distância e ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EDSAT, CBED, os canais da educação. E você também poderá assisti-lo no nosso canal do YouTube, em Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Lá você encontrará mais de 400 programas produzidos nesses últimos anos. Nós estamos, neste programa especial, entrevistando o professor Denison de Oliveira. Ele que é um dos maiores especialistas brasileiros sobre a Segunda Guerra Mundial. Escreveu vários livros, entre eles Os Soldados Alemães de Vargas, Os Soldados Brasileiros de Hitler, e agora ele está lançando esse livro que acredito vai se tornar um clássico, que trata da Aliança Brasil e Estados Unidos, Nova História do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Professor Denison, eu gostaria que o senhor nos abordasse a importância da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Aonde foram os países que nós atuamos? Eu sei que a base foi na Itália. Por que o Brasil foi escalado para enfrentar os alemães na Itália? Enfim, a importância deste tema e estudá-lo 70 anos depois deste episódio que mudou o mundo, podemos assim afirmar. Então, Jorge, a questão fundamental diz respeito a essa importância do Brasil na participação direta na guerra. E a gente tem que convir que a nossa participação ela foi pouco mais do que simbólica, né? Porque numa guerra de massas, né, maior conflito armado do mundo contemporâneo, no qual os grandes contendores mobilizavam dezenas de milhões de homens, um país como o nosso, um país subdesenvolvido, um país atrasado, mandou apenas 25 mil homens, é uma participação bastante secundária, bastante periférica, obviamente não foi decisiva, não poderia ser decisiva, e alguns falam até, e eu subscrevo esse ponto de vista em parte, que é uma participação simbólica, né? E a ideia de mandar uma divisão de infantaria lutar junto com outras 23 divisões de infantaria de outros países aliados na Itália não se prendia numa questão propriamente militar. Da parte dos Estados Unidos não tinha a menor pressão, não havia o menor desejo que o Brasil enviasse tropas para lutar fora do Brasil, porque efetivamente isso não atendia aos interesses militares americanos preocupados em atravancar, né, em complicar, né, em burocratizar o campo de batalha com uma série de comandos aliados de países militarmente insignificantes, né, como era bastante o nosso caso. Foi por conta da pressão brasileira, foi por conta da gestão brasileira da parte de Vargas e Dutra, o ministro da guerra, o Marechal Dutra, era um ardoroso partidário da Força Expedicionária Brasileira, é que conseguiu se persuadir os americanos, né, os gestores dos Estados Unidos, a aceitarem a criação de uma Força Expedicionária Brasileira. Da parte dos Estados Unidos, a simpatia pelo projeto era pouca ou nenhuma. O que eles queriam, então, era ter bases aqui para poder suprir as tropas americanas e que lutavam na Europa, basicamente? Isso era absolutamente decisivo para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, e esse é um consenso histórico, não teriam travado a Segunda Guerra Mundial sem as bases no Brasil. Quer dizer, no momento que os voos diretos entre os Estados Unidos e a Inglaterra ficavam
vedados a maior parte do ano por conta do clima, né? No inverno ninguém conseguia voar, né, entre esses dois países. Não havendo bases e escalas, né, no Pacífico, todos os fronts importantes no qual os americanos lutavam eram abastecidos com escalas nas bases brasileiras. Eram tão indispensáveis as bases aéreas americanas no Brasil que, durante muito tempo, entre 1939 e 1942, os gestores americanos cogitaram invadir o Brasil, ocupar preventivamente o Nordeste para forçar a instalação das bases tão vitais que elas eram. O presidente Roosevelt, comprometido com a política da boa vizinhança, vetou qualquer ação militar, mas se cogitou bastante em vários planos militares que estão preparados em Washington visando a invasão do Brasil. O mais conhecido, né, são os planos Rainbow, né, que é arco-íris em inglês, e Pot of Gold, né, que é pote de ouro em inglês, previu o desembarque de 60 mil militares americanos no Nordeste para invadir e ocupar o Nordeste se o Brasil não chegasse a um acordo com os gestores americanos, porque eram bases absolutamente vitais. Em segundo lugar, a questão das matérias-primas, que a gente já citou, que o Brasil é um grande fornecedor de alimentos e matérias-primas, e bastante secundariamente a nossa participação militar direta. Quer dizer, você mandar uma única divisão de infantaria num front que tem outras 23 divisões aliadas, que é o front italiano, não é uma coisa assim muito relevante, né? É uma ajuda importante, mas absolutamente não era decisiva. Era decisiva para o brasileiro, porque graças à FEB aumentava, como de fato aumentou o nosso prestígio internacional, capacitava, como de fato capacitou os nossos militares a travarem guerra moderna, e aumentava ou garantia a continuidade do fluxo de armas, do abastecimento de armas ao Brasil, porque em 1953, meio que no auge da Segunda Guerra Mundial, os americanos decidem que não vão mais fornecer armas para países que não estejam comprometidos com operações militares ativas. Quer dizer, não vão mais mandar armas para países aí como o Uruguai, como o Peru, porque eles não estão participando da guerra. Quem participa da guerra só tem 2 países. O Brasil, que mandou uma divisão de infantaria com 25 mil homens para a Itália, e um grupo de caça, né, com 300 indivíduos para a Itália, e o México. O México também mandou uma esquadrilha de caça igualzinha do brasileiro, que usava os mesmos aviões, os P-47, para o Pacífico, né? A esquadrilha que atendia pelo nome de Águias Aztecas, que voaram bastante, né, do lado americano, combatendo os aviões japoneses na campanha das Filipinas, por exemplo. Então, com base nessa determinação que só recebe armas quem está em combate, só sobrou 2 países, né, que são o Brasil e o México, e daí sim continuam se beneficiar das aquisições de armas e munições junto aos Estados Unidos, e nisso a nossa participação militar foi muito importante. Agora, professor Denison, dizem que onde o Brasil lutou na Itália, principalmente Monte Castelo, Montese, os americanos, outras unidades do exército americano tentaram e não conseguiram desalojar os alemães. Isso é real mesmo? Os nossos pracinhas foram verdadeiros heróis, conseguiram vitórias que outros exércitos não conseguiram? Ou é um pouco mais, digamos assim, uma colocação para enaltecer as nossas forças armadas? Para mim é difícil de responder de maneira objetiva, porque eu sou um admirador da FEB, eu sou um apaixonado admirador e defensor da FEB, porque a FEB eu acho que é o maior paradoxo da história brasileira, de uma história já tão paradoxal como é a nossa, né? Você recrutar uma maioria de elementos vindo do mundo civil, por exemplo, entre os oficiais comandantes de pelotão de infantaria, que eram os caras que travavam os combates mesmo, a maioria era de oficiais da reserva, meninos que fizeram o CPOR enquanto cursavam a faculdade, não eram militares de carreira. Uma minoria de militares profissionais foi com a FEB. Então, de uma tropa que não tinha experiência de luta, que não foi adequadamente treinada, e uma coisa que eu denuncio no meu livro, o Exército Brasileiro tinha armas e munições para treinar extensivamente a FEB e não as usou. Mas então, o Exército era uma coisa e a FEB foi outra? Acabou ficando, né? Acabou ficando, porque o Exército que permaneceu no Brasil ainda estava aferrado à tradição e os métodos franceses, da missão militar francesa, que usava armamentos de origem alemã, francesa, dinamarquesa, inclusive, né, que a gente comprou metralhadoras da Dinamarca. E o Exército que compôs a FEB, que era uma divisão de infantaria só, que eram só 25 mil homens, ele era bastante americanizado. Em diversas ocasiões, partes importantes, até do uniforme nosso, foi fornecido pelos americanos, quase toda a comida foi fornecida pelos americanos. E na época já se percebia isso, né, que uma coisa era o exército da FEB, americanizado, moderno, que travava a guerra contemporânea. E outro era o exército do Caxias, um exército antigo, tradicional, aferrado a práticas tradicionais e burocráticas e tal. Eram 2 culturas militares completamente diferentes. Os militares profissionais que estavam no exército, faziam toda aquela carreira militar, a grande maioria permaneceu no Brasil, então? Permaneceu.
E como é denunciado desde do imediato pós-guerra, né, quando saiu o grande livro que chama-se Depoimentos de Oficiais da Reserva sobre a FEB, ali é denunciado isso, né, que os oficiais de carreira usavam do pistolão, do apadrinhamento para fugir da FEB. Né. Tem vários casos de comandantes de pelotão e companhia, os comandos foram trocados 4, 5, 6 vezes, que o sujeito arranjava um pistolão e pulava fora. Ninguém queria ir para a guerra. Esse que é o paradoxo da história toda. Como que o brasileiro vai enfrentar as Forças Armadas alemãs? É óbvio que isso não vai dar certo. Ninguém queria prejudicar sua carreira embarcando uma canoa furada como era a FEB. E a grande surpresa é essa, né? A FEB chega na campanha da frente italiana e, passado um momento inicial de 30 ou 60 dias de muitas dificuldades de aprendizado e adaptação, começa a virar uma tropa de veteranos. Ao finalzinho da Segunda Guerra Mundial, ela já é equiparada assim, às melhores divisões que existem em combate nos exércitos aliados. Tanto isso é verdade que na ofensiva final, né, a ofensiva que ia liquidar com a guerra na Itália, que é a ofensiva de primavera, que começa no dia 14 de abril de 1945, a divisão que lidera a ofensiva é uma divisão de elite do exército americano, que é a 10ª Divisão de Montanha, a única divisão de montanha que os americanos tinham mandado para a Itália em dezembro de 1944, e em abril está liderando a ofensiva. E a divisão escolhida para garantir a segurança desse ataque inicial, que é tão importante, é a FEB. Nos ataques anteriores, os próprios americanos notam, eu vi documentos que eles notam isso, olha, funciona muito bem essa tal de FEB junto com a 10ª de Montanha, que a 10ª de Montanha é uma tropa especializada, que tem esqui, tem material de alpinismo, tem teleféricos, tem tudo que a guerra de montanha exige, nós não tínhamos, ser secundada por essa FEB que sim, depois de duras penas, aprendeu, levando muita pancada, tiro, porrada e bomba, aprendeu assim a travar essa tal de Segunda Guerra Mundial. Quantos brasileiros tombaram, podemos assim dizer, morreram lá na Segunda Guerra na Itália? Então, constam 465 mortos, né, durante a campanha da Itália e mais que o dobro disso de mortos no mar, né, um fato que poucas pessoas se atentam, que nos 32 navios torpedeados pelos navios brasileiros torpedeados pelos alemães, somando tudo, morreu mais de 1.000 brasileiros, né, morreu 1.009, 1.010, 1.000 e pouquinhos brasileiros, quer dizer, dá o dobro de mortos no mar em relação aos mortos da FEB. Mas isso de soldados da FEB? Não, tudo. Civis, passageiros, tripulantes, morreram soldados também. O Itagiba, por exemplo, quando foi torpedeado pelos alemães em agosto de 1942, ele levava um grupo de artilharia de montanha, né, que foi inteirinho parar no fundo, matando a maior parte dos seus soldados e oficiais. Mas isso foi, digamos, um acerto fortuito dos alemães. Eles não sabiam que era um navio de tropas, né? Torpedearam como torpedeariam qualquer navio nosso. E podemos assim dizer, quais as consequências desta guerra para o Brasil num todo? Nós saímos maiores do que entramos ou nós vemos hoje, por exemplo, que logo após a guerra os americanos investiram muito na Alemanha, no próprio Japão e nós continuamos batendo cabeça aqui. Então, é uma grande frustração, né? Porque depois de ter feito tanta coisa como o Brasil fez para os Estados Unidos, a expectativa das elites do governo brasileiro, do Exército, da administração pública, é que houvesse então uma aliança especial entre o Brasil e os Estados Unidos, que o Brasil virasse um aliado preferencial dos Estados Unidos na América Latina, que o Brasil fosse o grande parceiro dos Estados Unidos na América Latina, e isso não aconteceu. Com o início da Guerra Fria, o foco, né, da preocupação americana é mudado para a Europa, é mudado para a Coreia, e o Brasil continua a margem, uma grande decepção, né, para aqueles que tinham essa expectativa de, por terem travado a Segunda Guerra Mundial lá dos Estados Unidos, lograr uma melhor ou maior, mais proveitosa relação com os americanos. Mas o balanço final eu acho que é bastante positivo, sabe? Eu acho que o Brasil sai bastante diferente da Segunda Guerra Mundial. É uma pena que boa parte dessa experiência de combate tenha sido desperdiçada. Eu, talvez forçando um pouco o linguajar, mas eu considero um autêntico crime de lesa pátria a destruição da FEB. Foi uma perda gigante a gente não ter mantido a FEB na Europa contra a ocupação e tendo trazido ela para o Brasil, não tê-la mantido no Exército, tê-la dissolvido instantaneamente, né? Mas algumas coisas permaneceram, né? Os investimentos na nossa indústria permaneceram, a Companhia Siderúrgica Nacional foi uma realidade decisiva a partir de então. O nosso parque ibérico cresceu extraordinariamente. É uma coisa interessante, né, que eu comento bastante no livro, a frustração dos americanos que não conseguem impedir o Brasil de fabricar fuzil alemão e metralhadora dinamarquesa. Eles queriam que a gente fabricasse tudo americano, né? Mas não consegue, porque o Brasil já tem uma autossuficiência industrial que permite a ele peitar mesmo, bancar essa aposta contra os americanos. Quer dizer, não nos interessa, então vamos continuar fazendo do jeito que estamos fazendo. Agora, professor Denison, os Estados Unidos, se a gente rememorar a história, é um país que está praticamente 150 anos em guerra constante. A todo instante ele está participando de uma guerra. Isso deu a eles uma capacidade militar superior pelo fato de enfrentar tantas guerras, como uma das mais importantes, além daquela da tomada do México, foi a própria
a Guerra da Secessão, aquela guerra civil interna, porque eles têm esse espírito belicoso mesmo de enfrentar o problema com a guerra, ou seja, evita tomadas de posições pacíficas. Agora estamos vivendo até um período teoricamente um pouco pacífico. Mas a guerra continua. Continua porque eles estão atacando o Estado Islâmico. Então. Eu gostaria que o senhor fizesse essa análise também observando o lado americano. Puxa, essa é uma perspectiva de muito longa duração que ela costuma não ser inteiramente válida o tempo inteiro, né? Porque se você reparar bem, entre o final da Guerra Civil Americana, que foi a mais devastadora guerra na qual eles se envolveram, né? A Guerra Civil que acaba em 1864, e o início da guerra contra a Espanha, que eu acho que é 1895, não teve guerra. E, pelo contrário, prevaleceu um acentuado pacifismo, a repulsa ao serviço militar, à carreira das armas entre os americanos. O exército dos Estados Unidos nesse período é minúsculo. Foi uns 40 anos assim de paz, né? E aí, no imediato pós-Primeira Guerra Mundial, eles retomam esse pacifismo e agora também com o isolacionismo, a repulsa a se envolver em qualquer guerra estrangeira. É muito interessante, né, a dificuldade, né, com que a gestão Roosevelt tinha em envolver o povo americano na guerra, que absolutamente não queria saber de guerra, tinha a experiência da Primeira Guerra Mundial como negativa, porque morreram 100 mil americanos na Primeira Guerra Mundial e voltou o triplo disso ferido e maluco de guerra, né, com doenças psiquiátricas. E a dívida de guerra que as potências aliadas europeias contraíram com os americanos para financiar a guerra contra a Alemanha do Kaiser não foi paga. Então foi um prejuízo total essa Primeira Guerra Mundial para o povo americano. O senhor acha que a Primeira Guerra ela tem consequências depois na quebra da Bolsa de Valores de 1929? Com certeza tem, sim, porque a Primeira Guerra Mundial ela provoca uma crise econômica, né? Ela provoca um atraso econômico muito grande, porque está todo mundo empenhado em fabricar produtos bélicos e a economia civil vai definhando, né? A infraestrutura sofre, o consumo civil cai, é com dificuldade que isso é retomado, que tem uma revolução russa, tem uma revolução na China, grandes mercados são perdidos pelo capitalismo. Sim, eu acho que a Primeira Guerra Mundial é uma das causas do que vai acontecer em 29. Mas voltando à questão que você colocou da predisposição maior ou menor para a guerra, se você colocar isso numa perspectiva histórica, você vai ver que tem momentos de absoluto pacifismo e até isolacionismo, né? E onde os Estados Unidos ganham essa feição que você está percebendo, estão sempre em guerra, estão sempre se envolvendo em guerra, estão sempre, né, provocando no limite alguma guerra, é do pós-guerra. É o pensamento comum que as pessoas têm. Eles são países que estão em guerra. Pelo menos correto. O período que eu lembro aí, nos últimos 50 anos... Isso, ou talvez os últimos 70 anos, né? Isso aí pode ser verdadeiro para o segundo pós-guerra. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, os americanos conseguiram levantar a sua economia com base no complexo industrial militar. Tem aquela discussão, mas foi a política do New Deal do Roosevelt ou foi a Segunda Guerra Mundial que acabou com a recessão? Eu acho que foi a Segunda Guerra Mundial que acabou com a recessão, porque o New Deal quase que vai para o brejo em 1937, quando tem uma segunda recessão nos Estados Unidos que pode perder quase tudo que eles tinham conseguido recuperar desde 29. E aí começa a Segunda Guerra Mundial e ufa! Aí sim eles acabam com o desemprego, acabam com a capacidade instalada ociosa e viram os Estados Unidos detentores de metade do PIB industrial do planeta, de metade da frota mercante mundial. Os americanos têm 2/3 do ouro do planeta, viram os Estados Unidos superpotência, e aí que começa, me parece, sabe, Jorge, essa desgraça que é o complexo industrial militar americano. Quer dizer, a série de compromissos econômicos, políticos e financeiros que gravitam em volta da produção de armas e munições, que meio que não deixa os americanos ficarem em paz, né? Porque... E daí isso obriga eles a estar sempre em conflitos e alimentar guerras no mundo todo. É uma hipótese recorrente. Quer dizer, qual que é o sentido disso? Qual que é o sentido da guerra do Vietnã, por exemplo? O Vietnã é um lugar irrelevante. Se tivesse um maremoto e tragasse o Vietnã, que diferença faria para os Estados Unidos? Não fazia diferença nenhuma. Com a Coreia também era bastante irrelevante, né? Então, qual é o sentido de você ficar mais de uma década matando 50 mil americanos, gastando uma quantidade incalculável de recursos para travar uma guerra no Vietnã? A guerra é um fim em si mesmo. E os militares desconfiavam disso, né? Por que a gente não pode bombardear Hanoi? Não estamos em guerra contra esses caras, vamos lá e vamos incinerar o lugar, né? Acabar com as bases de aviões, de foguetes e tal. Não, porque Hanoi não pode ser atacada. Quer dizer, é uma coisa meio falsa, assim, essa guerra do Vietnã, e dava a ideia, que eu acho que tem bastante fundamento, de um fim em si mesmo. Como as atuais guerras travadas pelos Estados Unidos. Será que podemos acreditar que isso é de fato essencial para a segurança nacional americana? Ou será que isso é essencial para manter funcionando as fábricas, as indústrias, os negócios que giram em torno do complexo industrial militar? Eu não sou um pesquisador da área, não sou especialista, mas eu tendo a subscrever essa hipótese. Agora, a Segunda Guerra Mundial, dizem que foi em torno de 50 milhões, talvez até mais, de mortos. Fala-se em 60 milhões. 60 milhões. E o número
número, digamos assim, de países envolvidos. De um lado estava o eixo, os 3 países, mas depois do lado dos aliados, 40 e tantos parece países. que você tem vários outros países que não aparecem muito. Né? Porque veja, formalmente os Estados Unidos entram na guerra depois do ataque japonês à base Pearl Harbor, no Havaí, no dia 7 de dezembro de 41. Mais ou menos em seguida, né, os principais países do Caribe, né, México, Colômbia, Venezuela, rompem relações com o eixo em solidariedade aos Estados Unidos. É o princípio da solidariedade americana. Se uma nação americana for atacada, as outras têm que se solidarizar com essa que foi atacada de fora. Né? E aí o paradoxo é esse, os grandes países rompem relações e os pequenos países da América Latina e do Caribe declaram guerra ao eixo. Eles declararam guerra. Mas... Nicarágua declarou guerra ao Japão, Alemanha, Itália, mas o Panamá. Só que eles não foram à guerra, só foi uma declaração formal de guerra. Expropriaram bens, né, indústrias, investimentos, valores que os súditos desses países do eixo tinham nos seus países, né, se apropriaram, né, encamparam esses bens. Não travaram a guerra absolutamente, mas declararam guerra, né, quer dizer... Tem essa coisa, como é que chama? Alinhamento automático, né? Eu sou um aliado dos Estados Unidos, então o que é bom para os Estados Unidos é bom para mim. Se os Estados Unidos foi atacado, vou declarar guerra àqueles que o atacaram e tal. Mas é uma coisa bem subserviente, né? Os outros estados não têm essa abordagem. Agora, aqui no Brasil, professor, também os alemães, os descendentes de alemães, de japoneses, de italianos, também sofreram represálias durante esse período da guerra. É verdade. Isso foi geral, né? O maior processo de encarceramento em massa, sem um processo penal correspondente, ocorreu nos Estados Unidos, nessa época, quando eles colocaram centenas e milhares de residentes japoneses da costa do Pacífico em campos de concentração, né? E o Brasil também teve, não sei se foram 12 ou 18 campos de concentração, onde eram encarcerados, né, esses suspeitos de atividades subversivas. Na prática, e isso também fez parte da minha pesquisa nos Estados Unidos, mas não desse livro, vai dar um outro livro, né? A gente percebe que não havia essa infiltração da espionagem alemã, né? Muito interessante a tese de Richard Magarra, que pesquisou os arquivos nacionais americanos com relação à espionagem nazista na Argentina, que até 1954 a Argentina tinha relações diplomáticas com a Alemanha nazista, era um antro de espionagem, de subversão, de contra-propaganda nazista na América Latina. E no Brasil, apesar dessa celeuma toda, né, inclusive aqui em Curitiba, né, teve episódios grotescos, né, absolutamente repulsivos, de perseguições, de pancadaria, de saque, de quebra-quebra, de ameaças e delações e prisões ilegais contra descendentes de alemães, italianos e japoneses, mas não havia absolutamente nenhum espião, nenhum sabotador do eixo aqui em Curitiba, e nem no resto do Brasil. A espionagem nazista estava quase toda concentrada na época da Segunda Guerra Mundial no Rio de Janeiro. E essa é uma outra parte importante da minha pesquisa, sabe, Jorge, que eu pretendo fazer um outro livro. Eu achei os arquivos da Federal Communication Commission, que é uma espécie de Anatel americana. É uma mistura de Anatel com o Ministério das Comunicações, essa Comissão Federal de Comunicações, a Federal Communication Commission, cuja divisão de inteligência de rádio foi enviada ao Brasil pelos Estados Unidos durante a guerra para montar aqui a primeira rede de monitoramento de estações de rádio clandestina. Eram 6 estações que acompanhavam as transmissões brasileiras em tempo real, fixas e mais uma móvel. E essa é uma outra descoberta chocante da pesquisa, né? Eu encontrei um documento no qual o funcionário americano da FCC no Brasil, né, o David Lynx, ele, usando o timbrado, papel timbrado do Correio Brasileiro, o carimbo do Correio Brasileiro, ele dava ordens aos funcionários do Correio Brasileiro para que não falassem a respeito de nada do que eles americanos faziam com a polícia brasileira, porque a polícia brasileira, chefiada pelo Filinto Miller, que era um agente nazista no Brasil. Agora eu vou lhe contar uma coisa. Eu pesquisando a minha ficha no DOPS, eu encontrei uma ficha de um cidadão italiano, de nome Jorge Bernardi, que viveu aqui em Curitiba nesse período. E lá está que ele tinha um aparelho de rádio e que confiscaram aquele rádio dele porque ele poderia ouvir as emissoras de rádio italianas vinculadas ao Mussolini. Então, ele era um cidadão italiano, me parece que inofensivo, desligado da política. Ele parece que ele tinha uma alfaiataria muito famosa aqui em Curitiba, a London Alfaiataria, e confiscaram o rádio desse meu xará porque em função de que ele era italiano. É verdade. Eu orientei várias pesquisas no Arquivo Público aqui do Estado do Paraná, de estudantes da UFPR, e eles notaram esse padrão, né? Ah, o sujeito falou alemão em público, vai preso. Ah, ele ouviu uma estação de rádio, ele vai preso. Ele tem uma arma em casa, pode ser uma espingardinha, uma faca maior, ele vai preso. Ele tem publicação nazista. Aí você pensa, como é que um agente do DOPS, analfabeto em alemão, vai dizer se o texto é nazista ou não é? E depois alunos meus descobriram até mesmo panos de prato
que tinha escrito em alemão Guten Morgen, eram apreendidos como sendo propaganda nazista, quer dizer, que é difícil, alguma né? Coisa não assim. tinha absolutamente nenhum espião nem sabotador nazista, mas o preconceito contra essas pessoas e criá-las pessoais tinham sua importância. Então, às vezes, você queria se vingar de algum vizinho ou promover uma perseguição contra um desafeto teu, você denunciava o DOPS como sendo agente nazista, sendo que, enfim, eles não existiam. Agora, eu gostaria de falar um pouco a respeito desse seu livro, Aliança Brasil-Estados Unidos, Nova História do Brasil na Segunda Guerra Mundial, publicado pela editora Juruá. O senhor coloca todas as referências e todas as citações, a pessoa pode consultar a fonte, entrando com os endereços eletrônicos. Eu gostaria que o senhor explicasse essa nova metodologia, digamos assim, de pesquisa, que isso é praticamente um livro vivo, embora seja um livro físico, né? Bom, nem é novidade, né, Jorge? Porque, pensando bem, a ideia do hipertexto, quer dizer, o texto que remete o leitor a outros textos, é uma coisa muito antiga. Não sei, talvez o primeiro hipertexto tenha sido a enciclopédia do século XVIII, né? Os enciclopedistas franceses, ao final de cada verbete, indicavam outros verbetes que remetiam o leitor a outros textos. Então, já era um hipertexto que remetia a outros textos. No contexto contemporâneo, que a gente pode usar esses links na internet, o hipertexto é uma coisa banal. Mais fácil você me dizer o que não é hipertexto. Onde que isso ainda não tinha sido usado? Nos livros de pesquisa acadêmica. E eu sentia muita falta disso, porque os colegas que escreviam seus livros citavam o documento, mas você não conseguia ver o documento. E hoje em dia, com a magnífica e barata, né, tecnologia de reprodução digital, com essas máquinas fotográficas digitais, qualquer um pode ir no arquivo, fotografar todos os documentos que usou, upar na internet e colocar o link no livro para que os leitores vejam a íntegra dos documentos que o autor consultou. É a proposta desse livro. Aqui o senhor consultou quantos documentos só para esse seu livro, que é a sua, digamos, seu trabalho de pós-doutorado? Perfeito. Aqui, né? Consultados, acho que foram mais de 10 mil páginas de documentos. 10 mil páginas. Talvez um pouquinho menos, talvez 9 mil, alguma coisa, páginas de documentos. Dessas quase 10 mil páginas de documentos, estão linkadas nesse livro exatos 375 páginas de documentos que eu estou citando no livro. Então, mesmo que eu cite um pequeno trecho, a íntegra do documento está ali presente. E veja, eu acho essa abordagem, Jorge, ela tem que ser generalizada, ela tem que virar um padrão da nosso trabalho acadêmico, para a gente impedir que o historiador seja o dono da história. E eu vou citar um outro autor que também trata da Segunda Guerra Mundial, que tem um livro bastante polêmico, que foi lançado recentemente, que é o jornalista da Rede Globo, William Vac. William Vac lançou em 1985 um livro pela Nova Fronteira. A editora Nova Fronteira lançou em 1985 o livro de William Vac, que chama-se As Duas Faces da Glória. E é um livro muito polêmico pela leitura parcial que ele faz dos documentos, que ele escreveu esse livro para xingar e achincalhar o exército, né? Quer dizer, estão vivendo a ditadura militar, não posso falar mal dos militares, então vou falar mal da história militar para chegar onde eu quero. Que é aquela coisa meio alegórica, né? Tinha na música popular também isso, né? E é muito interessante que a principal fonte dele é o relatório que o Brazilian Liaison Detachment escreveu. O Brazilian Liaison Detachment era o destacamento de ligação com os brasileiros que assessorou e treinou a FEB. E legaram um manancial bastante grande de informações sobre a FEB. O principal documento é o relatório final que eles fazem, tem entre 18 e 20 páginas, né? E o William Vac teve, em 85, nos arquivos nacionais americanos, encontrou esse documento e pinçou cuidadosamente desse documento só as menções negativas, críticas, desabonadoras que os americanos escreveram sobre a FEB. Eu encontrei esse documento nessa pesquisa recente que eu fiz nesse mesmo arquivo nacional americano e percebi que ele fez um uso completamente antiprofissional, anticientífico, me arrisco até a dizer antiético, porque ele só pegou as menções negativas. E eu fiquei pensando, poxa vida, durante 30 anos nós tivemos que nos fiar no que esse homem nos dizia, que esse documento estava dizendo. Como é que a gente faz para impedir esse horror, essa desgraça que tornar o leitor refém do historiador? Uma saída é essa, você disponibilizar para o teu leitor a íntegra do documento e se o leitor não concordar com a tua alegação, que ele próprio possa formular o seu juízo, lendo ele mesmo o documento original. Esse livro contém o link que permite o leitor acessar a íntegra do texto do relatório final do Brazilian Liaison Detachment, e ele vai ter a chance de ver exatamente as passagens que o William Vac não quis usar no seu livro, estão lá à disposição do leitor. Então, nós entrevistamos hoje o professor Denison de Oliveira e o tema foi Políticas Públicas e Relações Internacionais, Aliança Brasil-Estados Unidos. O professor Denison está lançando esse livro, Aliança Brasil-Estados Unidos, que está disponível
nas principais livrarias e também no site da editora Juruá. Professor Denison, eu quero agradecer muito a sua presença nesse programa e mais uma vez reiterar que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado, hein? Muito obrigado.